partir do verso 31 até o verso 39 nós leremos. Todos encontraram? Diz assim: Barzilai, de Gileade, também saiu de Rogelim, acompanhando o rei até o Jordão, para despedir-se dele. Barzilai era bastante idoso, tinha 80 anos. Foi ele que sustentou o rei durante a permanência em Manaim, pois era muito rico. O rei disse a Barzilai: venha comigo para Jerusalém, e eu cuidarei de você. Barzilai, porém, respondeu: quantos anos de vida ainda me restam, meu filho, para que eu vá com o rei e viva com ele em Jerusalém? Já fiz 80 anos. Como eu poderia distinguir entre o que é bom e o que é mal? Teu servo mal pode sentir o gosto daquilo que come e bebe. Eu nem consigo apreciar a voz de homens e mulheres cantando. Eu seria mais um peso para o rei, meu senhor. Teu servo acompanhará o rei um pouco mais, atravessando o Jordão, mas não há motivo para uma recompensa dessas. Permite que o teu servo volte, e que eu possa morrer na minha própria cidade, perto do túmulo de meu pai e de minha mãe. Mas aqui está o meu servo Quimã, que ele vá com o meu senhor e rei. Faze por ele o que achares melhor. O rei disse: Quimã virá comigo, farei por ele o que você achar melhor. E tudo mais que desejar de mim, eu farei por você, Barzilai. Então todo o exército atravessou o Jordão, e também o rei atravessou. O rei beijou Barzilai e o abençoou, e Barzilai voltou para casa. Somente até aí. Esta é a sua palavra, Senhor. Me ajuda a levar essa palavra ao teu povo, aos teus servos, às tuas servas. Que esta palavra, Senhor, que nasceu no teu coração, que está registrada em tua palavra, e que o Senhor semeou no meu coração, possa ser amplamente, Senhor, semeada neste lugar, em cada coração. E que nós possamos sair deste lugar certos de que essa tua palavra é uma palavra que desperta-nos para uma virtude tão esquecida nos dias de hoje. Obrigado, Senhor. Amém. Bom, deixa eu fazer um pequeno panorama aqui do que está acontecendo nesse momento aqui, porque eu li apenas de um versículo em diante. O que está acontecendo aqui? Nesse momento, Davi, ele está regressando para Jerusalém, depois de ter fugido do seu filho Absalão, que agora está morto. Absalão morreu. Nós conhecemos a história que Absalão, num dado momento, ele começou a perseguir o seu pai, porque ele queria usurpar do trono, ele queria tornar-se rei no lugar do seu pai Davi. Então, Davi ele estava regressando para Jerusalém, e depois de ter fugido do seu filho Absalão, que estava tentando tomar o seu trono, quando ele chega no Jordão, Davi chega ali no Jordão, dentre tantas pessoas que estavam acompanhando o rei Davi, estava um senhor por nome Barzilai. Esse senhor, diz a Bíblia, que ele era um homem já de 80 anos de idade. Esse homem, chamado Barzilai, ele foi um homem que ofereceu suporte, ele ofereceu ajuda, ele ofereceu guarida, ele prestou assistência a Davi e a todos os soldados de Davi, enquanto ele estava fugindo do confronto com seu filho Absalão. Por incrível que pareça, era o filho contra o pai. E Davi estava muito cansado, não somente ele, mas também todos os seus soldados. Por quê? Porque Davi estava evitando o confronto com o exército do seu filho Absalão, porque ele tinha receio daquilo que depois veio a acontecer, que Absalão viesse a morrer, como de fato acabou morrendo.
E para que você tenha certeza dessa verdade, nós encontramos esse registro em 2 Samuel 17, 27 até 29, diz assim, ó. Quando Davi chegou a Manaim, soube, filho de Naás, de Rabá, dos Amonitas, Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e o gileadita Barzilai, este homem, de Rogelim, trouxeram a Davi e ao seu exército camas, bacias e utensílios de cerâmica, e também trigo, cevada, farinha, grãos torrados, feijão, ervilha, lentilha, mel, coalhada, ovelhas e queijo de leite de vaca, pois sabiam que o exército estava cansado e com muita fome e com muita sede também. Davi, quando estava fugindo de Absalão, ele não precisava fugir de Absalão, mas ele estava evitando o confronto com o filho dele. Ele não queria, ele temia que viesse a acontecer aquilo que de fato aconteceu. E quando ele chega nesta cidade, Manaim, então ele é socorrido juntamente com os seus soldados por esse homem. E conta a história que Barzilai, ele doou todas essas coisas porque ele era um homem muito rico. Num dos momentos mais difíceis, meus irmãos, da vida de Davi, um senhor de 80 anos ofereceu a ele e todos os seus soldados toda a ajuda que ele poderia oferecer. Barzilai, ele era um homem, como eu disse, rico, mas uma das suas características mais marcantes não era a riqueza, era a compaixão. Barzilai era um homem que tinha compaixão, sabia do que estava acontecendo com Davi, sabia da perseguição injusta que ele estava sofrendo, liderada pelo próprio filho, e por conta disso ele achou por bem oferecer ajuda a Davi. Então Davi, quando ele está prestes a atravessar ali o Rio Jordão, ele convida esse homem Barzilai, para vir com ele. Porque agora Absalão morreu, Davi vai reocupar o seu trono novamente, e ele está indo em direção a Jerusalém. Então ele olha para Barzilai e diz assim, vem comigo, porque tudo aquilo que você fez para me ajudar, eu quero agora retribuir para você. Eu quero fazer o que você fez por mim e muito mais ainda. Eu quero que aquilo que você fez por mim, eu quero poder retribuir de igual modo, e se for possível ainda mais ainda. E eu fiquei pensando que não é à toa que Davi, ele é considerado um homem segundo o coração de Deus. Davi foi socorrido por este homem, e ele não se esqueceu daquilo que um homem de 80 anos, um homem que segundo ele já não sentia mais o gosto das coisas, já tinha dificuldade para ouvir, segundo ele próprio ele já não tinha muito discernimento entre o que era certo, errado, o bem e o mal. Tanto é que quando Davi convida ele para vir com ele, para cuidar dele, ele fala assim, não meu filho, deixa isso para lá, quanto tempo me resta de vida ainda? Eu devo viver mais alguns anos, deixa isso para lá. Eu quero que você faça uma coisa, leva o meu servo com você. E tudo aquilo que você ia fazer por mim, eu quero que você faça ao meu servo. Davi, ele possuía uma virtude muito escassa nos dias de hoje, chamada gratidão. Davi, ele queria expressar toda a gratidão que ele tinha por esse homem Barzilai. Porque no momento mais difícil da vida dele, por que eu digo que é o momento mais difícil? Porque já é difícil você ser perseguido, né, Luiz? Ainda quando você é perseguido por um filho, por um irmão, por um amigo, isso deve duplicar a dor. E Davi, então, quando olha isso, ele fala assim, eu quero fazer alguma coisa por este homem, porque este homem foi o único homem que eu encontrei, que me ajudou quando eu mais precisei. Davi era um homem grato. E agora eu quero que você preste muita atenção. Eu acredito que gratidão não se aprende. Gratidão se tem. Ninguém ensina as pessoas gratidão, ser grato. Você ensina as pessoas a agradecer. Ô fulano, ô meu filho, agradece o homem que te deu uma bala. Ô,
agradece o vizinho por ter, na hora que você caiu de bicicleta, ter socorrido você. Mas isso não é gratidão. Gratidão ou você tem, ou você não tem. Gratidão é uma virtude que não é ensinada. Gratidão é uma virtude que nasce com a pessoa e quando cultivada permanece na vida da pessoa. Gratidão não se expressa com palavras tais como, muito obrigado, eu te agradeço. Não, tudo isso são gestos de agradecimento, mas não é a gratidão em si. Quem é grato não fala, quem é grato mostra gratidão. E era isso que Davi queria fazer. Davi não queria ficar verbalizando. Olha, Barzilai, você foi um homem muito importante na minha vida. Você é um homem muito estimado. Eu respeito muito você. Barzilai, você foi a única pessoa que eu encontrei quando eu mais precisei. Esse homem é um homem nobre. Não, Davi não queria ficar verbalizando. Davi não queria ficar rasgando seda para Barzilai. Davi queria demonstrar gratidão. Por isso que eu digo para você que gratidão não se aprende, gratidão se tem. E se não se tem, vai ficar apenas na dimensão do muito obrigado, da verbalização, da rasgação de seda, mas nunca vai ser expresso gratidão. Eu queria essa noite falar um pouco sobre isso. Tomando como exemplo a vida deste homem, Barzilai, que ajudou Davi num dos momentos mais difíceis da sua vida. Mas eu não quero colocar em foco a vida de Barzilai, embora ele mereça isso também. Mas eu quero colocar em foco, em destaque, a vida de Davi. Quantas pessoas já passaram por sua vida e já ajudaram você nos momentos mais difíceis da sua vida? Eu costumo dizer que favor você nunca vai pagar. E nem consegue retribuir. Porque o favor é aquela atitude que vem no momento em que ninguém mais se disponibilizou para prestar a vocês favor e que alguém apareceu e fez isso. E eu pergunto para você, quanto vale isso, William? Quanto vale um favor que uma pessoa faz para você? 10 reais? 100 reais? 1.000 reais? 100 mil reais? Quanto vale um favor? Quanto vale o favor que uma pessoa fez de ter resgatado o seu filho no momento que ele ia ser atropelado? Qual o preço disso? Quanto vale, Rosa? Tem preço? Não tem preço. Não dá nem para você estimar quanto vale isso. Davi, ele queria mostrar gratidão. E eu quero essa noite falar com você sobre isso. Pare de rasgação de seda. Pare de dizer o quanto as pessoas são importantes. Pare apenas de verbalizar, mas mostre gratidão. Agora, você só vai conseguir mostrar se você tem. Gratidão, como eu disse, é uma virtude que não se aprende. Se aprende a agradecer. Mas gratidão é algo que está inerente ao caráter das pessoas. E é muito mais do que você verbalizar algumas palavras que mostre para a pessoa que você está contente por aquilo que ela fez por você. Então essa noite eu gostaria de falar de que maneira o grato, ele mostra sua gratidão. Não é que ele fala, mas de que maneira a pessoa que é grata mostra a sua gratidão. Eu vou usar aqui a vida de Davi para compartilhar isso com vocês. Primeiro, quem é grato mostra cuidado. O texto diz assim no versículo 33: o rei disse a Barzilai: venha comigo para Jerusalém, e eu cuidarei de você. Uma das experiências que eu tive na minha vida, de poder cuidar de alguém, foi poder cuidar do meu pai nos últimos 3 anos de vida que ele teve. Muitos aqui conheceram meu pai, sabia das limitações que ele tinha física, sabia das dificuldades que ele tinha. Ele já tinha um quadro degenerativo. Ele tinha uma doença chamada polineuropatia. É uma doença onde vai atrofiando e vai criando muitas limitações no próprio movimento e no próprio funcionamento dos órgãos internos.
Quando eu percebi que meu pai não podia mais cuidar dele mesmo, ele tinha muitas dificuldades de cuidar dele mesmo, eu entendi que era o momento de eu trazer o meu pai para perto de mim, e trouxe ele para minha casa. No primeiro momento, eu expulsei o Pedro do quarto dele, acabei colocando o Pedro para dormir no escritório, coloquei meu pai para dormir no quarto do Pedro, porque não tinha aonde colocar, mas ao mesmo tempo eu comecei a ficar incomodado, que eu falei, poxa, não é justo o meu filho também ter que ficar dormindo no escritório, no chão, até porque naquela época o Pedro levantava 4h30 da manhã para ir para trabalhar. E eu falei assim, não é justo isso. Então entendemos que era melhor construir no fundo da nossa casa um anexo, não é uma edícula, mas um anexo que estava ligado à casa também, um quarto com suíte, para poder oferecer o melhor conforto para o meu pai. E foi isso que nós fizemos durante esse tempo. Por quê? Pai e mãe são pessoas que são presentes na nossa vida, pelo menos os meus pais assim foram na minha vida. Minha mãe exerceu o papel de mãe com excelência. E eu sei que você poderia dizer a mesma coisa a respeito da sua mãe. Então, talvez você diga, pastor, é suspeita falar. Pois é, mas hoje é o dia de eu falar da minha mãe e do meu pai. Meu pai exerceu o papel dele de excelência também como provedor, como o homem da casa, como o protetor da casa. Quando minha mãe partiu, há 5, 6 anos, 7 anos atrás, depois o meu pai ficou, eu me senti na obrigação de estar cuidando do meu pai. Porque muito mais do que falar para o meu pai que eu estava preocupado com ele, aonde ele estava morando, muito mais do que dizer para o meu pai que eu o amava, muito mais do que dizer para o meu pai que ele era uma pessoa muito importante, que ele sempre foi um referencial para a minha vida e na minha vida, eu precisava demonstrar a gratidão que eu tinha pelo meu pai, por tudo aquilo que meu pai havia feito por mim. E a melhor forma que eu encontrei de poder não só ficar na verbalização, só nas palavras, foi trazer o meu pai para perto de mim. É claro que conversei com a minha esposa concordou, e ele veio morar conosco, e durante os 3 anos e pouco, ele morou conosco, e depois veio a falecer. Por quê, meus irmãos? Quem é gato, ele mostra cuidado com as pessoas. Davi olhou para Barzilai e disse assim, Barzilai, você já é um homem de 80 anos. E eu não sei quanto tempo Davi ficou em Manaim, sob os cuidados de Barzilai, onde ele foi suprido a todas as suas necessidades e as necessidades dos soldados. Mas a verdade é que ele ofereceu do bom e do melhor para Davi, sendo ele um homem rico. E agora Davi se encontrava numa situação em que ele queria retribuir todo o carinho, todo o cuidado que Barzilai havia tido com ele e com todos os seus soldados. E para Davi era muito pouco apenas dizer, Barzilai, muito obrigado. Barzilai, eu serei eternamente grato a você. Barzilai, eu vou fazer um monumento em Jerusalém em homenagem a você. Barzilai, eu vou periodicamente visitar você, quando não for, mandarei um representante. Tudo isso era muito pequeno para Davi, para expressar a gratidão que ele tinha por esse homem. Então, qual é a proposta que ele faz? A Barzilai, eu quero cuidar de você. Como um filho cuida de um pai, eu quero cuidar de você. Só que Barzilai, então, naquele momento, disse assim, meu filho, eu tenho 80 anos. Quantos anos ainda me restam para que eu possa viver? Eu vou ser muito mais uma pedra de tropeço, um empecilho na sua vida, do que qualquer outra coisa. Então é o seguinte, e eu mesmo, e olha que interessante, um velho de 80 anos, dizendo que ele era servo de Davi, dizendo assim, permite que o teu servo volte para a minha casa, para a casa dele, e que eu possa morrer e ser enterrado junto com os meus pais, porque eu não mereço tamanha recompensa. Olha só a nobreza deste homem chamado Barzilai. Ele diz que, mesmo diante de tudo aquilo que ele havia feito para Davi, e Davi querendo agora retribuir para ele, diz assim, não, o teu servo não merece tamanha recompensa. Mas a preocupação de Davi era o seguinte, se eu quero ser grato a Barzilai, eu preciso cuidar dele, eu preciso pelo menos oferecer a ele cuidado. Meu irmão, se você quer ser grato às pessoas, pare de verbalizar, pare de rasgação de seda, aprenda a cuidar e oferecer o melhor cuidado para as pessoas. Em Gênesis 40, versículo 23, tem um texto muito conhecido por nós que diz assim, o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. Uma das marcas do ingrato é esquecer o que ele recebeu. José estava na prisão,
Havia o padeiro e havia o copeiro. Certa vez, ambos tiveram sonhos. José foi usado por Deus para trazer a revelação dos sonhos. E na revelação dos sonhos, foi cumprida aquela revelação. Um foi enforcado e morto, o outro foi restituído à sua posição. Quando ele foi restituído, quando ele estava sendo levado, José diz assim: olha, não se esqueça de mim, porque eu estou preso aqui injustamente. Quando você estiver lá ao lado do rei, fala com ele, intercede por mim. Mas a Bíblia diz, conta a história, que este homem, o chefe dos copeiros, depois de ter sido beneficiado, depois de ter sido ajudado, depois de ter sido recebido a revelação daquilo que iria acontecer na sua vida, e que de fato aconteceu, ele foi restituído ao seu cargo, ele se esqueceu de José. Uma das piores armas que pode existir na mão do ingrato é o esquecimento daquilo que ele recebeu. Se você perguntar para minha esposa a pior característica que um ser humano pode ter, o pior defeito que o ser humano pode ter, eu não sei para você qual é o pior defeito que o ser humano pode ter. Alguns vão dizer assim: para mim o pior defeito do ser humano é ele ser um cara violento, é ele ser um cara mau. Mas se você perguntar para a pastora Roseli qual é o pior defeito do ser humano, na opinião dela, ela vai te responder: ingratidão. Por quê? A ingratidão, ela funciona como uma falta de reconhecimento daquilo que você recebeu na hora que você mais precisou. E que porque agora você, de certa forma, se estabilizou e está bem, você se esquece daquele ou daqueles que um dia entraram em sua vida para poder ajudá-lo. Quem é grato, meu irmão, mostra cuidado. O ingrato, como eu disse, se esquece do bem que recebeu. Agora, se você quer mostrar cuidado a quem lhe ajudou, Provérbios 21, verso 21 diz assim: quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Quer mostrar cuidado? Quer ser grato e mostrar cuidado para com as pessoas que um dia foram fundamentais na sua vida? Seja leais a essas pessoas, seja leal a esta pessoa todos os dias da sua vida. Uma vez perguntaram qual a diferença para mim entre fidelidade e lealdade. A fidelidade se preserva enquanto há vida. A lealdade continua sendo preservada mesmo depois da morte. O fiel, ele é fiel enquanto a pessoa que ele está sendo fiel está viva. Mas o leal, ele continua sendo leal mesmo depois dessa pessoa ter o quê? Partido. Eu quero perguntar para você: como é que você tem mostrado a sua gratidão por pessoas que já fizeram parte ou fazem parte da sua vida? Que te ajudaram no momento mais difícil da sua vida? O que você tem feito por essa pessoa? O que você tem como você tem demonstrado ou mostrado a sua gratidão para ela? Apenas com palavras? Palavras se tornam tão ocas, meus irmãos, tão vazias, diante da inexpressividade daquilo que um dia foi feito por você. Uma das coisas que eu sempre procurei cultivar na minha vida é a gratidão. E eu sou grato a muitas pessoas na minha vida. Eu me lembro que quando nós tínhamos que tomar uma decisão na nossa vida, no que diz respeito à nossa vida ministerial. Eu me lembro que eu tinha um pastor, até hoje ele é vivo, um pastor chamado pastor Sebastião Rodrigues. E eu contei a nossa situação para o pastor Sebastião Rodrigues. Ele falou assim: Mauro, venha até a convenção, dá um jeito de você vir. E depois aqui a gente conversa. E nós demos um jeito, a convenção era lá em Londrina, no Paraná, longe daqui, 600 quilômetros. Mas nós demos um jeito e fomos. Eu costumo dizer que o pastor Sebastião Rodrigues, até hoje, a gente sempre lembra disso. Ele foi um homem que foi um divisor de águas na nossa vida, no que diz respeito à direção ministerial que Deus queria dar à nossa vida. E eu nunca me esqueço deste homem. E eu sempre serei grato a este homem. E não poupo palavras, embora a distância que nos separa é muito longa. Ele continua morando em Londrina, se eu não me engano. Nós estamos aqui a 600 quilômetros. Mas sempre serei grato a este homem. E sempre que puder expressar e mostrar cuidado para com ele,
assim o farei. E uma forma de você demonstrar esse cuidado é você ser leal à pessoa que um dia prestou ajuda a você. É muito fácil a gente esquecer quando a gente está bem, mas é essencial você ter registros na sua vida de pessoas que foram fundamentais nos momentos mais difíceis da sua vida. No momento em que você não sabia para onde ir, no momento em que você não sabia qual decisão tomar, no momento em que você estava totalmente perdido, sem direção e sem rumo. Deus então colocou essa pessoa ou essas pessoas na sua vida para fazer toda a diferença na sua vida. Segunda verdade, quem é grato mostra respeito. Olha o que diz o versículo 38 da história de Barzilai e Davi. O rei disse, Quimã virá comigo. Davi dizendo, porque Barzilai tinha dito assim, eu não vou com você porque eu estou velho, mas eu quero que você faça então uma coisa por mim. Pega o meu servo Quimã e tudo aquilo que você ia fazer por mim, eu peço que você faça por ele. Olha o que o rei disse. O rei disse, Quimã virá comigo. Farei por ele o que você achar melhor. Veja que a proposta de Barzilai era que o rei fizesse pelo servo dele aquilo que o rei achasse melhor. Mas olha só a gratidão que Davi tinha por Barzilai. Ele falou, não, eu não vou fazer pelo seu servo aquilo que eu achar melhor. Eu quero que você diga para mim o que o Senhor quer que eu faça pelo teu servo. Porque se eu fizer aquilo que eu acho que devo fazer, eu posso estar sendo injusto. Então eu quero que o Senhor diga tudo aquilo que o Senhor quer que eu faça para o teu servo. Porque é exatamente isso que eu vou fazer. Sabe por quê, Barzilai? Porque eu respeito você. Respeito, meus irmãos, é uma das virtudes também que precisa ser cultivada. Por quê? Hoje as pessoas, elas descem do salto muito facilmente. As pessoas se exacerbam muito facilmente. As pessoas se descontrolam muito facilmente. Nos seus relacionamentos diários, profissionais, eclesiásticos, de vizinhos, de amigos, as pessoas se perdem muito fácil. As pessoas esquecem que as pessoas, independente do que elas fizeram ou quem elas são, nós precisamos cultivar o respeito para com essas pessoas. Principalmente se essas pessoas ou essa pessoa um dia foi uma peça fundamental na minha vida para me reerguer do lugar onde eu me encontrava. Davi diz assim, eu não vou fazer aquilo que eu acho melhor. Eu vou fazer aquilo que você achar melhor. Então, Barzilai, eu te respeito tanto que eu quero que a partir de hoje você fale para mim, o que você quer que eu faça pelo teu servo? Porque é justamente isso que eu faria por quem? Por você. E isso é o que? Mostrar respeito. Quem é grato não fala que respeita. Quem é grato mostra respeito. É muito fácil um filho dizer assim, eu respeito meu pai, eu respeito minha mãe, eu respeito meu irmão mais velho. Outra coisa bem diferente é você respeitar o pai, é você respeitar a mãe, é você respeitar o irmão mais velho. Uma se dá apenas na dimensão da verbalização. Você respeita o seu pai, sua mãe, seu irmão mais velho? Sim. Outra coisa é o dia a dia. Se aquilo que você verbalizou, de fato, é aquilo que você vive em relação ao seu pai, à sua mãe, ao seu irmão, ou a qualquer pessoa que faz parte da sua vida. Em Gênesis capítulo 31, versos 36 e 37, conta essa história. Jacó ficou irado e queixou-se a Labão. Qual foi o meu crime? Que pecado cometi para que você me persiga furiosamente? Você já vasculhou tudo o que me pertence. Encontrou algo que lhe pertence? Então, coloque tudo aqui na frente dos meus parentes e dos seus, e que eles julguem entre nós dois. Por que Jacó está falando isso? Nós conhecemos a história de Jacó. Ele saiu fugido por conta do engano. Ele enganou o irmão. Ele saiu fugido, foi para a casa de Labão. Lá ele ficou trabalhando. E ele olhou então para uma determinada mulher, se apaixonou por ela, Raquel. E ele falou assim, então eu vou trabalhar quanto tempo? Você tem que trabalhar 7 anos.
trabalhou, deram Lia para ele, enganaram ele, da mesma forma que ele enganou, ele acabou sendo enganado. Aí depois deram Raquel para ele, mas ele foi trabalhando para Labão, e Labão foi... Labão, que era um empresário inexpressivo, foi se tornando um empresário mais expressivo. Mas acontece que Jacó prosperou ainda muito mais. E todas as vezes que mudava-se o acordo entre Jacó e Labão, por conta de Labão, não por conta de Jacó, Deus abençoava cada vez mais Jacó. Num dado momento, Jacó toma a decisão e fala assim: agora é hora de eu voltar para a minha terra. Ele pega as suas esposas, pega os seus filhos, pega tudo que lhe pertence e vai embora. Labão não se conforma com isso, vai atrás dele. E acha que ele tinha roubado alguma coisa. Ele entra na tenda de Lia, ele entra na tenda de Raquel e fala assim: eu vou vasculhar tudo isso aqui porque vocês roubaram alguma coisa de mim. E Jacó permite que ele faça tudo isso. Só que em um determinado momento, quando ele não encontra nada dentro das tendas, Jacó chama Labão e fala assim: que negócio que é esse? Que falta de respeito que é esse? Essa é a gratidão que você tem por mim? Depois de todos os anos, só pelas suas filhas eu trabalhei 14 anos. Suas filhas não saíram de graça para mim. Eu tive que trabalhar, foi 14 anos. Esse é o pagamento que você dá para mim, Labão? Entrando, invadindo a tenda, as tendas aqui, suspeitando de mim que sempre fui honesto e correto com você. Que falta de respeito é essa? Sabe por quê, meus irmãos? Porque o ingrato, ele desrespeita quem tanto um dia o ajudou. Porque ele é ingrato. Quer respeitar alguém que lhe ajudou? Hebreus 13:17 diz assim: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Se você quer mostrar gratidão, você precisa mostrar respeito, não falar que respeita. E para você mostrar respeito a quem lhe ajudou, você precisa aprender a submeter a autoridade deste alguém. Ninguém consegue exercer autoridade se não se submete à autoridade. Sabia disso? Ninguém consegue exercer autoridade se não consegue se submeter à autoridade. Por que você encontra muitas vezes pessoas que têm dificuldade de se submeter ao seu chefe? Porque muitas vezes teve dificuldade de se submeter ao seu pai, à sua mãe. Existe um passado que muitas vezes foi cultivado e que isso vem marcando a vida desse indivíduo a ponto de a mesma insubmissão que ele prestava aos seus pais é a mesma insubmissão e rebeldia que ele presta àqueles a quem ele deveria respeitar, porque exerce autoridade sobre ele. Você quer mostrar gratidão? Então mostre respeito pelas pessoas. Não diga que apenas respeita, mas mostre respeito. E uma das melhores formas de você mostrar respeito é você se submeter à autoridade dessa pessoa. Submeter não significa concordar, é apenas se submeter. Nem tudo na vida, por exemplo, os nossos filhos, muitas vezes se submetem a nós, não porque eles concordam conosco, mas porque eles respeitam a autoridade que temos sobre eles. É claro, quando os filhos respeitam a autoridade. Ser grato é muito mais do que sair proclamando com a trombeta, dizendo assim: eu respeito muito o Douglas, eu respeito muito o Vanderlei, eu respeito muito a pastora. Não, é mostrar respeito. Foi isso que Davi quis. Davi, quando ele falou com Barzilai, ele diz assim: olha, eu vou fazer pelo teu servo aquilo que você disser para eu fazer, porque eu respeito você. Eu tenho você em tão alta estima, Barzilai, que eu seria injusto em querer fazer, por melhor que possa parecer o bem que eu desejo ou que eu faça ao teu servo. Eu não quero que essa ordem ou que essa motivação parta de mim. Eu quero que essa ordem, essa motivação parta de você, e eu vou cumprir como sendo o teu servo, embora você diga que você é o meu servo.
Terceira verdade. Quem é grato mostra consideração. Veja o que eu estou dizendo para você. É muito comum você dizer assim: olha, eu considero muito fulano. Você já não falou isso? Olha, eu tenho uma consideração muito grande pelo fulano. Eu considero muito fulano de tal. Eu respeito muito fulano de tal. Mas olha que interessante. No versículo 38, Davi diz assim: e tudo mais que desejar de mim, eu o farei por você. Olha só o que está acontecendo aqui. Davi está dizendo que todo bem que ele iria fazer, tendo como sugestão, aliás, tendo como motivação aquilo que Barzilai dissesse para fazer para o servo dele, ele ia fazer para o servo dele, mas ia fazer por quem? Ia fazer para o servo dele, mas ia fazer por quem? Por causa de Barzilai. Porque ele tinha Barzilai, porque ele tinha uma alta consideração. Aí no mundo aí fora é muito comum as pessoas dizerem assim: eu considero muito fulano de tal, porque nos momentos mais difíceis da minha vida, ele me ajudou, então eu tenho uma consideração muito grande. Davi estava dizendo então: e tudo mais que desejar de mim, eu farei, mas eu farei para ele, mas eu farei por você. É por causa de você, Barzilai, que eu vou fazer tudo aquilo que eu vou fazer pelo teu servo Quimã. Mas é por causa de você. Porque eu tenho por você uma consideração inestimável, incomparável. Nada daquilo que você fez por mim, eu vou conseguir retribuir a contento, mesmo que seja para o teu servo. O ingrato. 1 Samuel, coloca lá para a gente isso. 1 Samuel 18, 7, 8 diz assim: as mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com este refrão e aborrecido e disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta, senão o reino? Interessante. Saul, quando ele começou a ser atormentado porque Deus havia retirado o espírito dele, a Bíblia diz que quando Deus retirou o espírito dele, enviado da parte de Deus, veio um espírito maligno que atormentava a vida de Saul. Quando ele começou a ser atormentado, o servo dele falou assim: olha, eu conheço um sujeito que ele toca harpa e vai abençoar a sua vida. Ele falou: então traz ele. Trouxeram Davi. E a história conta que enquanto Davi tocava a harpa, aquele espírito maligno que atormentava a vida de Saul deixava ele se sentia aliviado. Então todas as vezes que ele começava a sentir-se oprimido ou atormentado, ele chamava Davi, Davi tocava a harpa e aquele demônio deixava a vida de Saul. Só que é interessante, depois que surge a guerra entre Davi e Golias, e Davi se predispõe a lutar para representar o exército, ele fala lá com Saul, Saul quer dar armadura para ele, falou assim: não dá certo, eu vou do meu jeito. Deus será comigo, assim como matei o leão, assim como matei o urso, Deus será comigo também. Ele vence, todo mundo conhece a história de Davi e Golias, ele vence. Só que quando ele vence, o povo então começa a proclamar e fazer uma música para Davi, dizendo assim: olha, Saul matou muita gente, mas Davi matou muito mais. Saul, ao invés de ser grato a Davi, por ser um instrumento nas mãos de Deus para trazer alívio para sua alma, Saul, ao invés de ser grato a Davi, por ter sido um representante que acabou derrotando o gigante Golias, não, Davi agora, por conta de que o povo ovacionou Davi, ele começa a ficar com inveja. Sabe por quê? O ingrato, ele se irrita quando o outro se sobressai. Ao invés de ele ficar feliz, por ele sentir-se aliviado pelo espírito que atormentava, ao invés de ele ficar feliz que o gigante havia sido derrotado, ele começa a ter inveja de Davi. Ele começa a ficar irritado com o refrão que o povo havia criado. Não foi nem Davi que fez a música, foi o povo. Mas ele começa a perseguir quem? Davi. Ele quer destruir Davi. Ele quer matar Davi. E você vai encontrar inúmeras vezes várias tentativas de Saul tentando matar Davi. O mesmo homem que o ajudou agora, Davi que havia ajudado Saul, agora Saul estava tentando tirar a vida de Davi. Por quê? Saul era um homem ingrato. Um dos momentos mais difíceis na vida de Saul,
Eu espero que você nunca que você nunca passe por isso. E se passou, que tenha sido num passado muito distante. Uma das coisas mais horríveis que o ser humano pode sofrer é sofrer casos de opressão e casos de possessão demoníaca. Existem pessoas que elas se sentem tão oprimidas pelo diabo que elas chegam a tirar sua própria vida. Existem pessoas que acabam sendo possuídas por demônios, a ponto de elas também tirarem a sua vida porque está sendo habitada por um demônio. Davi foi um instrumento nas mãos de Deus para trazer alívio para Saul. Davi foi um instrumento nas mãos de Deus para livrar o povo de Deus dos filisteus. E mesmo assim, aquele que um dia ajudou, agora Saul estava querendo matar. Ele já havia esquecido, num passe de mágica, tudo aquilo que de bom Davi tinha feito por ele. Por quê? Porque Saul não tinha mais nenhuma consideração por Davi. Quem é grato, mostra consideração. Quer considerar alguém que lhe ajudou, meu irmão? Quer mesmo? Filemão capítulo 1, versículo 14 diz assim. Paulo, quando ele escreve a Filemão, diz assim: mas não quis fazer nada sem a sua permissão, Filemão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo, ele estava pedindo para Filemão liberar Onésimo, para ficar com ele. Paulo poderia muito bem, na condição de apóstolo, dizer assim para Filemão: Filemão, eu estou precisando de Onésimo, manda ele para cá. Eu sei que talvez você possa estar precisando, mas eu estou precisando muito mais. Então manda Onésimo para mim. Não, sabe o que Paulo faz educadamente? Sabe o que ele faz? Ele vai lá e fala com Filemão: Filemão, eu estou precisando de Onésimo. Será que tem como você ceder ele para mim, filho? Se você for olhar, ele diz assim: eu poderia até dizer para você, eu estou precisando de Onésimo, manda ele para mim. Mas ele diz assim: eu não quis fazer nada sem a tua permissão, Filemão. Eu queria fazer, mas eu queria fazer com a bênção. Eu queria fazer, mas eu queria fazer do jeito certo. Eu não queria fazer abuso de autoridade. Eu não queria fazer uso do poder coercitivo, ou seja, fazer a força. Eu não queria fazer. Eu não queria forçar a barra. Não. Eu queria que você fizesse de forma espontânea e não forçada. Sabe aquela história quando você fala para um filho e diz assim: filho, não faça isso. E muitas vezes você tem que brigar, tem que prender ele em casa para ele não fazer. E ele não faz porque você o proibiu de fazer. Mas o maior desejo do pai é que o filho diga assim: tá bom, pai, eu não vou fazer não. Eu vou respeitar o Senhor. Eu não acho que há problema nisso, mas porque eu respeito o Senhor, porque eu respeito a senhora, então eu vou fazer isso. Era isso que Paulo estava dizendo. Ele poderia dizer assim: ó, vou fazer uso da minha autoridade, Filemão, manda Onésimo. Mas eu preferi que você dissesse para mim assim: eu libero Onésimo para você. Eu queria que fosse algo espontâneo de você, Filemão. Eu queria que fosse algo que você permitisse. Você quer considerar alguém que lhe ajudou, meu irmão? Quer fazer isso mesmo? Não faça nada que lhe envolvam sem aprovação. Vou repetir. Não faça nada que envolvam vocês dois sem aprovação. Ou seja, não faça uso do poder que você tem até sobre a sua própria vida. Mas que você possa fazer na espontaneidade, por amor, com carinho. Não é porque você tem que fazer, mas é que você pode fazer e você deseja fazer. E por último, quem é grato mostra reconhecimento. Versículo 39 diz assim: então todo o exército atravessou o Jordão, e também o rei, ou seja, Davi, o atravessou. Olha o que Davi faz agora. O rei beijou Barzilai e o abençoou. E Barzilai voltou para casa. Existe uma música que nós cantamos que diz assim: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu
para que tu cresça, Senhor, mais e mais. Ninguém deve fazer nada por reconhecimento. Mas como é bom você ter alguém que um dia você ajudou, reconhecer que a ajuda veio de você. Não que você fez para ser reconhecido, mas é muito bom as pessoas que um dia foram auxiliadas por você, reconhecerem que elas estão onde estão, ou conseguiram se reerguer do lugar onde elas se reergueram, porque você foi um instrumento nas mãos de Deus, para que pudesse trazer ela de volta ao caminho, para reposicioná-la no caminho do Senhor. Davi, quando ele está prestes a se despedir de Barzilai, ele dá um beijo em Barzilai e o abençoa. E esse beijo e essa bênção, ele está dizendo assim: eu reconheço tudo o que você fez por mim, Barzilai. Tudo isso vai ficar na minha memória. Tudo isso vai ficar registrado. E se algum dia eu puder fazer alguma coisa, além daquilo que vou fazer pelo teu servo, eu puder fazer por você, eu quero que você saiba que eu vou fazer qualquer coisa para poder deixar claro, evidenciar, mostrar para você que eu reconheci tudo aquilo que de bom você fez para mim. Tem uma música muito antiga, popular, o tema dela chama-se Coro de Boi. Eu não sei quantos aqui conhecem. Quem gosta do sertanejo raiz já deve ter ouvido essa música aí. Coro de Boi conta a história de uma família, onde era o marido, a esposa, o filho e o avô. Eles moravam todos juntos. Mas acontece que chegou, com o passar do tempo, a nora começou a não se dar muito bem com o sogro. E por conta de não conseguir mais se relacionar com o sogro, ela deu um ultimato no marido, dizendo assim: olha, não é possível mais conviver com o seu pai. Então, por conta disso, eu quero que você faça uma escolha, ou eu ou o seu pai. Mas tudo isso, o neto que estava ao lado estava assistindo. Então ele vê o pai abaixar a cabeça, sabia que era uma decisão difícil que o pai tinha que tomar, mas ele começou a prestar atenção no pai. E ele percebe que o pai se retira, vai até o lugar onde estão guardados os animais, e ele vai lá e ele pega um pedaço de couro de boi, e ele chama o pai para fora, e o neto está ali olhando e observando o que o pai vai fazer. E num dado momento ele percebe que o seu pai conversa com o seu avô, que é o pai dele, e entrega aquele couro de boi e despede o pai dele e manda o pai dele embora. E o neto começa a olhar e em lágrimas começa a chorar. Ele entendeu que o pai havia feito uma escolha. Qual era a escolha? Entre ficar com a esposa e ficar com o pai, ele havia escolhido ficar com a esposa. E decidiu então despedir o pai, entregando o pai apenas a ele um pedaço de couro de boi. O neto, olhando de longe, à medida que o avô ia se distanciando, o garoto começou a chorar mais ainda. E ele viu o pai retornando para dentro de casa. E de repente aquele garoto, ele desce as escadas correndo e sai correndo em direção ao avô e começa a gritar pelo nome do avô. E de repente o pai que está longe vê que o menino está correndo em direção ao avô, provavelmente supõe que o menino vai se despedir do avô. Mas então ele começa a observar uma cena interessantíssima. Qual é a cena? Ele percebe que o garoto, quando está se aproximando do avô, ele carrega juntamente com ele o que? Um canivete. E ele pede para o avô cortar um pedaço daquele couro de boi. E de longe o pai começa a olhar para o filho, pedindo para o seu avô um pedaço do couro de boi esse que o filho tinha dado para ele ir embora, porque não havia mais espaço naquela casa. Então, ele vê o garoto voltando com um pedaço de couro de boi nas costas. E quando ele chega em casa, o pai pergunta: escuta, filho, eu despedi o seu avô porque você viu o problema que eu tive com a sua mãe. Eu tive que fazer uma escolha. Eu dei um couro de boi para que onde quer que ele pudesse dormir, ele pudesse pelo menos se agasalhar. E você ainda teve a coragem de ir lá e cortar metade do couro de boi do seu avô e trazer para casa. Por que você fez isso?
Aí, eu não sei se eu vou conseguir lembrar da música toda, mas ele diz mais ou menos assim: pode ser que aconteça, ele falando para o pai, de nós não se combinar, essa metade do couro eu vou dar por Senhor levar. Aquela metade do couro, o garoto ia guardar, para que um dia, quando ele casasse, e tivesse o mesmo problema, aquela metade do couro estaria guardada para ele dar para o pai. Ele ia fazer com o pai exatamente o que o pai havia feito com o seu próprio avô. Por quê? Falta de reconhecimento. O amor que eu tenho pela minha esposa, pelos meus filhos, nunca se igualou ao amor que eu tinha pelo meu pai e pela minha mãe. E o amor que eu tinha pelo meu pai e pela minha mãe, nunca se igualou ao amor que eu tinha por eles, e vice-versa. Porque são amores diferentes. Mas para cada amor nós precisamos ter o quê? Um reconhecimento. Quem é grato, meu irmão, não fala que reconhece. Ele reconhece. Gênesis 39, versos 5 e 20, conta a história de José. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Por que que o egípcio foi abençoado? Por que que o egípcio foi abençoado? Por causa de José. Todos os bens do seu senhor foram abençoados enquanto José estava na casa dele. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Por causa de quem? Da presença de José. Versículo 20. Mandou buscar José e lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. É interessante que a mulher deste homem inventa uma história dizendo que José estava tentando seduzi-la, algo que era mentira. E por um momento, aquele homem deixa de reconhecer tudo o que de bom aconteceu na sua vida, tanto na sua casa, quanto no campo, só por causa da presença de quem? De José. Eu fico pensando como o ser humano tem uma capacidade extraordinária de jogar tudo fora. O que de bom aconteceu na vida dele, por intermédio da vida de uma pessoa, por conta de uma suspeita que levantaram dessa pessoa. Porque o que levantaram, a suspeita que levantaram de José, era suspeita e foi confirmado que não era verdade. Mas sabe o que aconteceu com esse homem? Ao invés de ele olhar e ver tudo que Deus fez na sua vida, através da vida de José, ele decide acreditar numa suposta possibilidade de uma história inventada por uma mulher víbora, traiçoeira, enganadora, e aprisionou José. O ingrato não valoriza o bem tanto quanto valoriza uma suspeita do mal. Vou repetir, o ingrato, ele não valoriza o bem tanto quanto ele valoriza uma suspeita de um mal. Mas justamente porque ele é ingrato. Quer reconhecer alguém que lhe ajudou? Vou deixar esse versículo para você como conselho. 2 Pedro 3,15 diz assim: tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, com a sabedoria que Deus lhe deu. Você quer reconhecer alguém que lhe ajudou mesmo? Admita a capacidade dessa pessoa como uma ferramenta que vai ajudar você a crescer. Na época em que nós estivemos no seminário, eu e a pastora, uma das coisas que nós aprendemos é que nós tínhamos muito a aprender. Porque às vezes nós chegamos num determinado momento da vida da gente, que a gente entende que a gente domina tudo. E se a gente não sabe fazer tudo,
bem feito, mas a gente se auto-intitula como aquele que faz tudo. E que por saber fazer tudo, não precisa de ninguém, porque sabemos fazer tudo. E uma das coisas que eu aprendi quando eu estava no seminário, é que tanto eu quanto a minha esposa, nós tínhamos muito a aprender. E com quem nós aprenderíamos? Com pessoas que Deus levantaria para nos ensinar. E qual deveria ser a nossa atitude em relação a essas pessoas? É reconhecer que essas pessoas foram dotadas de sabedoria e habilidades que Deus deu a elas, para que elas pudessem ser uma ferramenta em nossas vidas, assim como um dia Deus colocou pessoas na vida dessas pessoas, dotou essas pessoas de capacidade para habilitar essas pessoas que hoje estão nos habilitando, para que nós pudéssemos crescer cada vez mais. Quem é grato mostra reconhecimento. Sabe aonde está e reconhece aonde Deus colocou outras pessoas. E por reconhecer, ele sabe que essa pessoa está na sua vida, justamente porque Deus a colocou para poder ajudar ela a chegar aonde Deus quer que ela chegue. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Ninguém. Aliás, sozinho você nunca chegará a lugar nenhum. Tem muitas pessoas que dizem assim: tudo que eu tenho, tudo que eu fiz foi tudo sozinho. Não, isso não é verdade. Nós estamos cercados de pessoas, meus irmãos, que muitas vezes nós não deixamos de existir por causa de uma palavra de uma pessoa. E foi justamente aquela pessoa, foi usada por Deus para nos motivar, para que nós pudéssemos continuar. E nós precisamos o quê? Reconhecer que aquela pessoa foi o quê? Determinante na nossa vida. Eu fico pensando, às vezes eu faço uma linha do tempo da minha vida, e eu vejo quantas pessoas que passaram pela minha vida, e que se tornaram fatores determinantes na minha vida, para eu estar aonde estou. E quantas pessoas estão me esperando, para que eu possa ter contato com essas pessoas, e à medida que vou tendo contato com essas pessoas, Deus vai usar essas pessoas para me levar a um lugar a mais, um degrau a mais, para que tudo aquilo que Deus deseja cumprir na minha vida, se cumpra por meio da vida dessas pessoas. E o que me cabe, no final de tudo, é apenas uma coisa: é reconhecimento. Eu sei que tudo devemos a Deus, mas Deus decidiu fazer tudo o que Ele quer fazer em você, através da vida de outras pessoas. Ele poderia fazer direto com você? Poderia. Mas por que Ele faz em você, através de vida de outras pessoas? Para que você reconheça essas pessoas como ferramenta nas mãos de Deus. Para que você nunca pense que você apenas precisou de Deus. Deus não precisava, mas Ele faz isso, para que a gente entenda que nós precisamos o quê? Uns dos outros. E ao precisarmos uns dos outros, nós não devemos deixar de reconhecer essas pessoas em nossa vida. Para terminar, você quer reconhecer alguém que lhe ajudou? Pedro diz isso. Pedro está dizendo a respeito de Paulo. Está dizendo: olha, Paulo escreveu a vocês com a sabedoria que Deus deu a ele. Admita a capacidade dessa pessoa como uma ferramenta que vai ajudar você a crescer. Sempre existirão pessoas que estarão em alguns degraus a mais que nós. Mas elas não estarão lá para pisar em nós. Elas estarão lá para nos içar do lugar onde nós estamos. Para que a gente possa galgar lugares mais elevados. Mas quando você rejeita isso, você continua no mesmo lugar. Por quê? Eu confio em Deus, Deus vai me levar. Deus nunca te levará sem usar pessoas. Por que Ele não vai fazer isso? Para que você mantenha-se humilde, entendendo que nós dependemos uns dos outros. E todos dependem do Senhor. Eu quero terminar essa mensagem dizendo para você: quem é grato mostra cuidado e não indiferença. Quem é grato mostra respeito e não desrespeito. Quem é grato mostra consideração e não desconsideração. Quem é grato mostra reconhecimento
e não esquecimento. Eu quero que você hoje saia daqui e esqueça suas verbalizações e passe a mostrar a sua gratidão através do cuidado, do respeito, da consideração e do reconhecimento. Vamos ficar em pé?